Oi, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou Yara Vidal, eu sou jornalista, representante do Fashion Revolution em Brasília e editora-chefe do site Socialismo Criativo. Hoje a gente está inaugurando, estreando um novo quadro, que é o Socialismo Criativo, Moda e Política. E o nosso convidado é também nosso colunista no Socialismo Criativo, ele escreve sobre a Revolução Brasileira, é o Jones Manuel, historiador, youtuber, podcast, meu professor também no Classe Esquerda. E as pessoas elas se surpreendem com esse encontro da moda com a política, né? Fala, nossa, mas o que é que tem a ver? Tanto que a primeira vez que eu falei com o Jones, ele falou, mas o que é que tem, né? O que eu posso falar de moda? Moda, ela é um caleidoscópio, né? Ela é também um modo de produção. E dá para a gente observar na moda a dinâmica do capitalismo, né? Não é à toa que não existe moda sem ser dentro do sistema capitalista. Embora todo mundo sempre tenha se vestido, a gente só tem o sistema de moda quando existe o sistema capitalista. Então, a proposta desse quadro do Socialismo Criativo Entrevista é trazer essas reflexões políticas sobre a moda. E o primeiro debate que a gente vai ter, a primeira conversa que eu convidei o Jones Manuel, a gente vai falar sobre a causa uigur e a moda, a causa uigur na China. Só para traçar um contexto, a China era responsável por quase 1/5 da produção mundial de algodão. Um algodão de muito boa qualidade. E a maior parte dessa produção está em Xinjiang, que é uma localidade, uma região autônoma na China, em que a maioria da população é uma minoria étnica, que são os uigures. E circula no mundo ocidental, pela mídia ocidental, acusações que a China nega de que são mantidos campos de concentração dessa população, dessa minoria uigur na China. E como o algodão é a principal fibra natural que a gente usa na moda, existe uma histeria no mundo da moda de querer boicotar o algodão da China, acusar de coisas horríveis como esterilização em massa de mulheres, encarceramento, campos de concentração, enfim. E o Jones Manuel, ele vai nos situar nesse contexto, falando um pouco sobre a situação geopolítica dessa região, né, que para a gente poder entender um pouco, porque não é o fato de não poder criticar, mas a gente tem que saber ter um filtro, né, e criticar o que tem que ser criticado, mas também ter uma visão crítica sobre por que esses assuntos chegam e tomam conta da mídia, principalmente de moda, que eu acompanho muito, né, e por isso que eu trouxe hoje, convidei o Jones Manuel, muito feliz com a sua presença, seja muito bem-vindo. Olá, Yara, boa noite para todo mundo que está nos bastidores da equipe de Socialismo Criativo, uma boa noite a todas e todos que estão assistindo a gente. Veja, é muito interessante esse assunto dos uigures e a questão muçulmana na China. Hoje de manhã cedo, Yara, no meu grupo de amigos, acho que eram as 9 horas da manhã, já estava um debate sobre a questão da política de planejamento familiar da China, né, chamado no Ocidente de política de filho único, porque o Netflix soltou um documentário choroso, anticomunista, sobre, ai meu Deus, que horror, que barbárie, as pessoas morriam, todo mundo morria mãe, morria feto, morria gato, periquito, cachorro, papagaio, a ditadura comunista da China, esse negócio todo. Inclusive, política de planejamento familiar que já foi revogada, você não está nem em voga mais, mas aí resolveram levantar um espantalho sobre isso. E aí, a grande bola da vez sobre a China é a questão dos muçulmanos, né? Veja, eu acho que para a gente falar diretamente disso, Yara, tem três traçados históricos prévios que é importante entender, e aqui de maneira bem rápida, bem telegráfica. Primeiro, historicamente, a estratégia dos Estados Unidos frente a países rivais é sempre buscar dividir, balcanizar o país. Então, isso foi tentado com a União Soviética, né? Especialmente com a Rússia, assim da tomada do poder, assim da Revolução Socialista e do período de formação da União Soviética.
Isso foi tentado com a Itália no pós-Segunda Guerra Mundial, que os comunistas saíram muito forte, tinham chances de ganhar a eleição nacional, inclusive a eleição foi fraudada. E aí o governo dos Estados Unidos ameaçou diretamente, caso os comunistas ganhassem a eleição, ia estimular movimentos separatistas no norte do país, né, para tentar dividir a Itália entre Itália do Norte e Itália do Sul. Isso foi feito concretamente no Vietnã. O Vietnã foi dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, só que os vietnamitas conseguiram reunificar o país. Isso foi feito e vige até hoje na Coreia, porque, veja, não existe Coreia do Norte e Coreia do Sul. A nação coreana ela tem mais de 4.000 anos, já é a nação unificada. Ela foi separada como consequência direta da Segunda Guerra Mundial e da interferência dos Estados Unidos no período revolucionário, em que estabeleceu um regime títere, regime aliado do Ocidente, no sul da Península Coreana. Ela fez isso também por muito tempo na China, e aí fez especialmente no Tibete, né? Até hoje fala-se várias coisas equivocadas sobre o Tibete, inclusive um livro, que é aqueles 7 anos de solidão, sobre o Tibete, foi escrito por um nazista, viu? Fica informe para quem gosta dessa história. O autor do livro é nazista, um nazista que fugiu da Alemanha quando a Alemanha perdeu a guerra, e aí as pessoas acreditam que um nazista virou humanista, e estava com pena do povo do Tibete, enfim. E aí se investiu muito no Tibete, também manobras diplomáticas para fazer com que a China não tomasse de volta Hong Kong e Macau. E aí o processo de devolução de Hong Kong para a China foi um processo muito longo, muito tensionado, por aí vai. E a bola da vez, agora nessa política de estimular o separatismo, é em Xinjiang. Aliás, antes disso, na Rússia, na região da Chechênia, o governo dos Estados Unidos também estimulava políticas separatistas, e a própria Iugoslávia, né, que foi balcanizada, destruída, de uma política diretamente ligada aos Estados Unidos. Então, veja, qual foi a primeira vez que eu ouvi falar de Xinjiang? Foi lendo um livro do Domênico Lossurdo, que é o Fuga da História. Esse livro, ele foi lançado em 1999. Atenção, e as datas aqui são importantes. O livro foi lançado em 99. Em 99, o Lossurdo, nesse livro, que está em português, para quem quiser conferir, está debatendo o estímulo dos Estados Unidos, o estímulo financeiro, ideológico, político, ao separatismo na região de Xinjiang, e o fomento a grupos fundamentalistas religiosos. Livro de 99. Vamos lembrar também, esse precedente aqui é importante, que os Estados Unidos, no século XX, apoiaram todos os principais grupos fundamentalistas que a gente conhece. Apoiaram esses grupos fundamentalistas muçulmanos como arma de combate aos governos nacionalistas populares modernizantes, né? Como o governo do Nasser no Egito, o governo do Muammar Gaddafi na Líbia, o governo da família Bashar al-Assad na Síria, o próprio Yasser Arafat na Palestina. Enfim, conhecido por todo mundo que a Al-Qaeda ela foi fundada com dinheiro, com treinamento militar, com apoio dos Estados Unidos, enquanto os fundamentalistas, os jihadistas, estavam combatendo os soviéticos, né? Então tiveram todo o apoio dos Estados Unidos. Então, veja, o Lossurdo está debatendo isso em 99. Isso não é um tema novo. O Muniz Bandeira, naquele livro também dele, a Nova Guerra Fria, que foi lançado, se não me falha a memória, em 2010, também está debatendo o Xinjiang, está falando do separatismo, e está falando do apoio dos Estados Unidos ao separatismo e o problema do terrorismo. Porque, veja, existe um problema de terrorismo real em Xinjiang, de fundamentalismo religioso. Esse problema de terrorismo, inclusive, é culpa também do Partido Comunista, porque o Partido Comunista Chinês ele teve a brilhante ideia, foi o seguinte, note bem, quando a China se envolveu na guerra do Afeganistão, a China se envolveu ao lado dos Estados Unidos, contra a União Soviética, que era uma época que o Estado chinês já tinha restabelecido relações com os Estados Unidos e estava no confronto aberto com a União Soviética. E aí, o Partido Comunista Chinês teve a ideia de mandar os soldados da região de Xinjiang para o Afeganistão, porque, por eles também serem muçulmanos, por falarem também a língua local, eles teriam mais facilidade de se adaptar à região de combate. Os soldados chineses foram para junto de Osama Bin Laden e companhia, tiveram contato com aquele projeto político fundamentalista, muitos deles aderiram ao projeto político e voltaram e criaram células, inclusive, da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas na China, né? E aí,
Você pode procurar na internet e você vai achar vários casos de atentado terrorista nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Isso não é tema novo, percebe? Assim, volta e meia, a gente tinha uma notícia de um atentado. Teve um que foi muito famoso, que 35 homens armados com facas longas saíram na estação de metrô esfaqueando as pessoas. Num ato terrorista. E aí feriram um bocado de pessoa, mataram, acho que se não me engano, 10 ou 12 pessoas, algo assim, quase uma centena ficou ferida e por aí vai. Então, veja, é um tema antigo. Até as pedras do mar sabem que os Estados Unidos estimulam o separatismo e o fundamentalismo religioso em Xinjiang. O livro... que você explicasse uma coisa. O que é balcanização? Para quem não conhece esse balcanização é separar um país, dividir um país. Então, o exemplo que eu dei da Itália, por exemplo, os Estados Unidos queria separar a Itália entre Itália do Norte e Itália do Sul, forjar 2 países, né? Dividir, fracionar o país. Esse livro, inclusive, do Muniz Bandeira, Yara, o Muniz Bandeira, ele traz documentos do Congresso dos Estados Unidos. Ele traz discursos de senadores dizendo, nós temos que apoiar o separatismo para enfraquecer a China, nós precisamos dividir o país, que eles têm um território, uma população muito grande, é preciso fracionar o poder deles e tal. Então, assim, é tudo público. Sabe, não é teoria da conspiração, é tudo público. É senador, é deputado, é reunião do Congresso dos Estados Unidos, inclusive, o Muniz Bandeira também analisa o plano militar de defesa, porque isso é publicado nos Estados Unidos, né? Sempre que um governo novo entra, é publicado um plano de defesa nacional para o mandato dele. E aí, o Muniz analisa documentos em que é dito abertamente, do plano de defesa das Forças Armadas dos Estados Unidos, que uma das estratégias centrais de contenção da China é estimular o separatismo em Hong Kong, Macau, Xinjiang e manter Taiwan fora do controle da China e estimular as disputas pelas ilhas do Mar da China entre China, Vietnã, Coreia e Japão. Então, tudo isso é público. Qual é o grande problema? E aqui vamos entrar diretamente no tema. Veja, muito tem se comentado, Yara, como a China saiu bem na crise do coronavírus. E é verdade, a China saiu muito bem. A OMS, inclusive, classificou a resposta chinesa como a maior e a mais ousada da história da humanidade de uma pandemia. Só que muita gente esquece que a China se saiu muito bem também da crise de 2008. A crise de 2008, que enterrou a Europa numa crise econômica gigantesca e os Estados Unidos numa hecatombe econômica, a China teve uma queda significativa de seu PIB em 2008, mas já em 2009, o país já teve crescimento econômico significativo e começou um grande programa de infraestrutura, muito associado, inclusive, a essa política de construção de trens, trens de alta velocidade, sobre trilha, não sei o quê, que construiu a maior malha ferroviária da história da humanidade, é a China hoje. Então, a China investiu pesado em infraestrutura numa política que a gente poderia chamar de keynesiana, de, a economia mundial está em baixa, vamos compensar turbinando investimento público em infraestrutura, em moradia, em construção de praças, parques, museus, escolas, universidades, não sei o quê, trem, metrô, teleférico e não sei o quê. Beleza, então a China saiu muito bem. E ela foi num processo crescente, tanto de importância econômica como de domínio tecnológico, como inclusive de base de consenso internamente. Tem uma pesquisa de Harvard que mostrou que 92% da população chinesa apoiam as políticas do Partido Comunista Chinês e 96% dos chineses acham que sua vida tende daqui para frente a só melhorar. Por pesquisa de Harvard, viu? Não é de Jones, não é do PCB, não. Harvard. Percebe? Então, veja, a China criou uma situação econômica, uma situação política interna, uma situação de afirmação internacional muito boa. E aí tinha que imprimir uma narrativa para combater a China. Tentaram por muito tempo imprimir a narrativa de que a China estava recolonizando a África. Foi um negócio que circulou muito no começo da década passada. A China está recolonizando a África, a China está tomando tudo. Só que essa narrativa simplesmente não pegou por uma série de motivos. Primeiro, porque liberal não sente a vontade para estar falando de colonialismo e imperialismo, né? É um negócio meio estranho, né? O liberal, assim, contra o imperialismo, só o chinês. Né? Assim, é um negócio que não casa muito bem, não orna, como dizem no interior. Aí tentaram por muito tempo isso, não deu muito certo. Aí investiram muito naquela política do discurso da China como Estado totalitário, estilo 1984, que vigilância, que vigia todo mundo, e a câmera para todo lado, é todo mundo vigiado, é todo mundo espionado, não sei o quê. Isso ainda existe. Só que é um negócio que também, assim,
né, apelaram para um discurso de sensibilidade de classe média, de uma liberdade abstrata, enquanto a maioria dos países do mundo aumenta desemprego, aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta a desigualdade social, a comida fica mais cara, e ninguém vai ligar. É engraçado, eu acho, você falar desse capitalismo de vigilância, porque o que é o Facebook? A gente anda com um chip no bolso, cara, no Google, que sabe onde você está, o que você faz, que são as corporações, né? Na China, pelo menos, é o Estado que toma conta. Não, né? O que foram, Yara, as denúncias do Edward Snowden, né? Porque o Snowden foi apagado da memória coletiva, coitado, nem parece que faz 5 anos atrás, que a gente estava debatendo as denúncias do Edward Snowden de vigilância em massa nos Estados Unidos, inclusive espionagem daqui no Brasil, espionagem da Petrobras, da presidenta Dilma. Do pré-sal, do pré-sal. Queridinho de todo mundo. Eu acho incrível. E aí, veja, essa narrativa também não pegou muito, né? Essa narrativa, porque é isso, a narrativa também, enfim, meio fraca, assim. E aí tiveram a genial ideia de, a partir do final de 2017, 2018, desenvolver uma nova narrativa, que é a narrativa do genocídio. Existe um genocídio muçulmano na China. E aí, veja, as coisas são muito engraçadas, as coisas são muito boas. Porque, veja, arrumaram um relatório de uma comissão, não é um relatório da ONU, bem, é um relatório de uma seccional da Comissão de Direitos Humanos da ONU. É como se fosse uma espécie de comitê de pesquisa da Seção de Direitos Humanos da ONU que produz relatórios teóricos. Aí desenrolaram um relatóriozinho lá ceboso, dizendo que os muçulmanos estavam sendo perseguidos e por aí vai. Tinham um genocídio, começaram com genocídio cultural, no sentido que a cultura estava sendo perseguida, não podia ser muçulmano, as mesquitas estavam sendo fechadas e por aí vai. A partir desse documento, que circulou, mas circulou isso tem muita importância também, foi um negócio que não chamou muita atenção em 2018. A partir desse documento, desenterraram um cara que é antropólogo alemão, se não me falha a memória, que é o Adrian Zets. Quem é esse Adrian Zets? Adrian Zets é um antropólogo evangélico, fundamentalista, reacionário, que diz que a homossexualidade e o feminismo são instrumentos do Satã para combater a obra de Jesus na Terra. Adrian Zets, ele é militante e ele milita pela nobre causa do direito de bater nos filhos, porque ele diz que também é obra de Satanás, essa educação permissiva, que não deixa mais disciplinar as crianças, bater nos meninos e nas meninas. Aí ele milita pelo direito de bater nas crianças, que é realmente uma causa muito nobre, né? O direito de bater nas crianças. Né? Também. Oi? E um misógino. Não, totalmente misógino, totalmente. Ele é daquele tipo que feminismo é para negar o lugar natural da mulher, porque o lugar da mulher é determinado por Deus, porque a Bíblia falou que primeiro veio Adão, depois veio Eva. Meu irmão, para resumir o bagulho, sabe um Ernesto Araújo, alemão, gringo? É tipo isso, é nessa pegada. E aí, esse Adrian Zets, ele começou uma pesquisa falando que a China estava criando campos de concentração para a detenção de muçulmanos. E aí, inicialmente, a única coisa que ele fez foi repercutir os dados iniciais desse relatório, sendo que esse relatório não falava, esse ponto é importante, porque repare como a narrativa vai escalando. O relatório inicial, ele falava de um suposto genocídio cultural, de perseguição à cultura. Massa. O Adrian Zets, a partir desse relatório, já fala em campos de concentração. Aí começou a circular pelo mundo uma foto de vários chineses numa prisão, todos sentados de cabeça raspada. Veja, aquilo é uma prisão comum. Estava num feriado religioso dos muçulmanos ligados ao Ramadã, e aquilo era uma celebração religiosa. Aquela foto não é de um campo de concentração, aquela foto não é de nenhuma... Aquela foto é no Ramadã, porque tem um costume muçulmano que é rezar 3 vezes ao dia de joelhos, né, com o corpo prostrado, com a cabeça assim, em direção ao chão, virado para Meca. E aí, no Ramadã, nas comemorações, que é o mês do Ramadã, você tem uma série de orações, de jejum, de práticas de não cortar pelo, não tem restrição a tomar banho, tem restrição a comer várias coisas, enfim, uma série de questões da religião muçulmana, e aquilo ali era tipo um momento especial em que tem como é que é o nome? Que é a Pedra Negra que fica em Meca, acabei de esquecer o nome. Enfim, tem um dia no Ramadã que todo mundo que está lá em Meca
se ajoelha na cidade inteira, virado para a Pedra Negra lá, que eu acabei de esquecer o nome, que é um símbolo sagrado da religião islâmica. E aí, os presos estavam, tipo, como se fosse no momento de virar para a Pedra Negra em Meca. Então, estava todo mundo ali naquela posição. A BBC pegou aquela foto ali, falou que era um campo de concentração, que aquilo era uma prática de tortura, e saiu divulgando a foto. E aí começou com a ideia de que campos de concentração. É que entra a malícia, que ninguém discute sociologicamente que é um campo de concentração. Repararam nisso? Porque, veja, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês que estão assistindo, gente, qual é a diferença de um campo de concentração com uma prisão, a maioria de vocês não pensou nisso. A gente é estimulado a pensar nisso. Então, assim, o que é campo de concentração, o que é prisão, depende de ser aliado ou não dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é prisão. Se for na Coreia do Norte, é campo de concentração. Percebe? Na França é prisão. Se for na China, é campo de concentração. Na Colômbia é prisão. Se for em Cuba, é campo de concentração. Então, fizeram a malícia sociológica. Não deram debate nenhum e falaram, tem muçulmano sendo preso na China. Campos de concentração. Aí misturaram prisão comum para roubo, para assalto, para violência sexual, para assassinato e tal. E aqui, veja, existem os centros de ressocialização diretamente ligados a pessoas acusadas de envolvimento com grupos extremistas. Qual é a lógica da política chinesa? É basicamente o seguinte, meu irmão, a gente não vai colocar um extremista religioso numa prisão comum. Eles vão fundar lá uma espécie de PCC islâmico, tá ligado? Assim, é um bagulho, inclusive, meio óbvio. Então, o que é que eles fazem? Eles criam uma política que, se funcionasse no Brasil, seria parecido com o nosso centro de ressocialização para adolescentes. Porque o ECA fala que tem que ter trabalho, assistente social, psicólogo, escola de artes, esporte, não sei o quê. Mas não tem nada disso. A gente sabe como é que funciona as instituições de ressocialização, entre aspas, de crianças e adolescentes. Então, a proposta é basicamente isso. Você cria uma instituição específica que tem um caráter prisional, porque as pessoas descumpriram a lei, mas é um negócio voltado para um processo de reinserção social. A ideia é que, quanto mais isolados, quanto mais marginalizados essas pessoas estão, mais fácil elas se manterem numa linha fundamentalista, porque vão encontrar a solidariedade de grupo, vão encontrar o pertencimento coletivo ali. Então, você tem programas de treinamento específico e a pessoa sai de lado para um regime semiaberto diretamente com emprego. Mesmo na perspectiva mesmo de vamos facilitar emprego, vida, para a pessoa retomar uma vida normal, casar, ter filho, trabalhar, fazer faculdade, não sei o que e tal, para sair, porque a ideia é desmontar as células terroristas, não só para o trabalho de inteligência, mas desmontar também por não ter base social. Dentro dessa política, o governo chinês, desde o final do governo do Hu Jintao, vem com a política que eles chamam de interiorização do desenvolvimento, que é turbinar os investimentos públicos e atenção às áreas periféricas, mais atrasadas da China, longe da costa, né? Então, o nível de crescimento econômico, de investimento público, de melhora do IDH, da expectativa de vida, nas regiões mais afastadas do litoral chinês, cresce muito mais do que a média do país. Xinjiang, inclusive, que é onde ficam os uigures, Xinjiang tem uma expectativa de vida crescente, a população cresce, assim, o índice de crescimento demográfico é positivo, o IDH melhora ano após ano, isso é dados da ONU, viu? E assim, é isso, me achando ruim, discorda da ONU lá, porque às vezes na militância tem uma galera que parece tiozão do Zap, né, que tem um dado da ONU, ele fala assim, mas não acredito em dado da ONU, mas acredito, enfim, baseado em quê, assim, tá ligado? Enfim, é isso. E aí, cresce o investimento, inclusive a China erradicou a pobreza e a extrema miséria nessas regiões no país inteiro, né, com políticas, inclusive, voltadas. Então, veja, hoje, em Xinjiang, há uma preocupação em estar num processo de prosperidade, de crescimento do emprego, de melhora dos serviços públicos, que é justamente com menos pobreza e menos desigualdade, menos base social possível, né, para a cooptação dos grupos extremistas. Ou seja, o que é que existe? Existe uma política de enfrentamento ao terrorismo que, diferente dos Estados Unidos, que não invadiu nenhum país, não bombardeou nenhum país, não criou, aí isso é campo de concentração de verdade, não criou o campo de concentração e tortura de Abu Ghraib, que ninguém lembra mais, que é outra coisa que é uma coisa assustadora,
né? Depois vocês pesquisam aí no Google, né? Prisão de Abu Ghraib, para ver o que é que rolava ali. Não invadiu nada, eles fizeram uma política que é muito inteligente. Segregaram as pessoas acusadas de extremismo religioso do conjunto da população carcerária, criaram instituições específicas. Essas instituições focam em educação, emprego e inserção social como forma de afastar da influência dos grupos fundamentalistas e turbinaram de investimento público, de oportunidade de crescimento econômico e de emprego a região para reduzir a pobreza, você reduz a insatisfação social e a cooptação. E é isso que estão chamando de genocídio. Aí você me pergunta, existe um genocídio? Eu vou dizer, não. Sabe por que existe genocídio? Primeiro, a população cresce. Sabe assim, genocídio com a população crescendo, tá de brinco, como diria o grande filósofo Joel Santana, tá de brinquedo white to me, né? O contexto esperado do genocídio é que a população tivesse decrescendo. Sim, não existe isso. Segundo, ninguém faz um genocídio de milhares de pessoas, gente, sem provas, viu? Assim, o Holocausto, por exemplo, o Holocausto a gente tem as fotos, os vídeos, as histórias das câmaras de gás, corpos, roupas e por aí vai. E na época não tinha câmera para todo lado. Gente, a BBC chegou a falar, numa reportagem há uns 2 meses atrás, de 2 milhões de mortos. Gente, ninguém mata 2 milhões de pessoas e esconde, não, gente. Ninguém. Essa não existe. Não existe isso. Um artigo do professor Elias Jabbour, que a gente reproduziu no Socialismo Criativo, que é sobre, ele chama os Estados Unidos de sua fábrica de mentiras. Esse artigo aí. E o professor Elias é um estudioso sério, né, sobre o assunto, e ele desmonta essa farsa, né? Porque não é que a gente não tenha que discutir. Acho que tem muitos problemas no modo de produção de moda chinês, mas não esse tipo de coisa. É isso que me deixa meio assustada, porque a gente adere muito fácil. Yara, faz uma adesão sem pensar nas consequências práticas do que está escrito. Por exemplo, a BBC, há um mês atrás, soltou uma matéria falando que tinha 6 milhões de presos em Xinjiang. Gente, 6 milhões. 6 milhões. Gente, 6 milhões de pessoas é a população da cidade do Rio de Janeiro. População inteira, o Rio de Janeiro, para ser mais preciso, tem 6,748 milhões de habitantes. Gente, é a população do Rio de Janeiro. Aí imagine só. Então quer dizer que a população tem numa região, e aí veja, não é a China inteira, porque segundo a BBC, as prisões ficam só em Xinjiang. Xinjiang não é uma região tão grande, né? Então é como se no estado do Rio de Janeiro, vamos usar essa comparação, que é uma comparação, inclusive, do ponto de vista territorial, até bem próxima, é como se no estado do Rio de Janeiro tivessem prendido toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Gente, o pressuposto disso é você ter o maior complexo prisional da história da humanidade. Só para vocês terem uma proporção de comparação, pegue a estrutura de uma USP, por exemplo. A USP tem 40 mil alunos. Aquele campus gigantesco, com aqueles prédios enormes. A UNB, se não me falha a memória, tem 45 mil alunos também. Pegue aquele campus gigantesco. Agora, imagine a estrutura física para prender 6 milhões de pessoas, gente. Isso seria você criar uma cidade só de presídios. Isso não é algo que se esconde. Percebe? Se não dá para esconder um complexo prisional para milhões de pessoas, simples e objetivamente, assim, não dá para esconder. E aí, veja, o que a BBC faz? Ela mostra uma foto cebosa de satélite e fala assim, essa aqui é a suposta prisão. Mas quando você olha a prisão, o tamanho da suposta prisão é o tamanho de um apartamentozinho normal, sabe? Então, assim, é um conceito do Lossurdo, que é o terrorismo da indignação. Porque a mídia fica batendo, tem genocídio, e aí é como se você não pudesse questionar a narrativa, porque qualquer questionamento significa que você é apoiador do genocídio. Exatamente. Você está defendendo. Pronto. E aí você não pode questionar dados básicos, que é, por exemplo, se alguém chegar para mim e dizer assim, bicho, olha, a China prendeu 6 milhões de muçulmanos, eu vou dizer, é mesmo, bicho, olha, eu quero ver as fotos disso. Porque, veja, a China, dos países da OCDE, é um dos países com maior acesso à internet do mundo.
né? E é falso, inclusive, o Meteoro soltou um vídeo sobre a questão dos uigures, um vídeo cheio de desinformação. É falso que na China as pessoas não têm acesso a Google, a Facebook e não sei o que. Isso é falso, né? Então, veja, é impossível esconder isso. Do mesmo jeito que é impossível esconder um genocídio de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, feito a BBC também falou. Aliado a isso, e aqui vem a parte interessante. Até hoje, basicamente, a única fonte disso é Rádio Free Asia. A Rádio Free Asia é criada pela CIA. Isso, de novo, não é teoria da conspiração, isso é público, tem documentos, vocês podem pesquisar em inglês, digitem no Google em inglês quem criou a Rádio Free Asia. Vai aparecer, isso é documento já do Congresso americano e por aí vai. É a Rádio Free Asia, é o Memorial das Vítimas do Comunismo. Memorial das Vítimas do Comunismo. E aqui vem a curiosidade histórica. Quem criou o Memorial das Vítimas do Comunismo foram 2 ucranianos que fugiram da Ucrânia ao final da Segunda Guerra Mundial. Esses 2 ucranianos eram do exército do Stefan Bandeira. Quem era o Stefan Bandeira? Era o líder fascista da Ucrânia que lutou ao lado de Hitler contra os soviéticos. Ou seja, o criador do memorial, os 2 criadores do Memorial das Vítimas do Comunismo eram fascistas. É brincadeira. Importante ponto é isso. Então, é o Memorial das Vítimas do Comunismo e é o Adrian Zés. E o Adrian Zés trabalha no Memorial das Vítimas do Comunismo. E aí, voltando a essa figura, veja, o Adrian Zés, ele deu várias declarações falando que Deus deu a missão para ele combater o comunismo chinês. Ele falou que se sente tocado por Deus, que fala diretamente com Deus na missão de combater os comunistas ateus da China. Então, veja, o cara, ele acha que Deus fala com ele, acorda de manhã, fala assim, meu filho, vá combater Xi Jinping, você tem uma missão. Isso já seria um remédio, né? Isso já seria suficiente para não levar o cara a sério, mas é pior, porque do ponto de vista metodológico, não tem nada. E aí, veja, ele participou, em 2019, de uma sessão do Congresso dos Estados Unidos e apresentou um relatório sobre o suposto genocídio de muçulmanos na China. O relatório está baseado, isso também é público, dá para achar esse relatório em inglês. O relatório está baseado no depoimento de 8 pessoas. Pegaram 8 supostos muçulmanos da região de Xinjiang e, a partir do depoimento deles, fizeram um relatório dizendo que milhões de pessoas estão sendo exterminadas na China. Então, veja, não tem provas. E aqui tem algumas manobras, alguns lances diplomáticos que são interessantes. O governo chinês chamou o Comissariado de Direitos Humanos da ONU para fazer uma inspeção oficial a Xinjiang. Os Estados Unidos barrou, porque tem uma rotatividade, né, da presidência das comissões, e hoje o Comissariado dos Direitos Humanos da ONU está com a presidência da Rússia, se não me falha a memória. E aí os Estados Unidos diziam que a visita não seria autônoma, porque a Rússia é aliada dos Estados Unidos e por aí vai. Mas a Rádio Free Asia, criada pela CIA, é isenta. O Memorial das Vítimas do Comunismo é isento. O Adrian Zés, que diz que Deus falou com ele, mandou ele combater o comunismo chinês, e que feminista e homossexual é um plano do Satanás contra o mundo de Deus na Terra, ele é isento. E tem outros problemas, que esse ponto é importante, Yara, veja, nenhum país muçulmano referenda as acusações ocidentais sobre genocídio de muçulmanos na China. Nenhum país muçulmano. Isso é muito importante, né? Nenhum. Veja, existe a chamada Comunidade dos Países Árabes, que inclusive ano passado deu um chega para lá no senhor Jair Bolsonaro por aquelas declarações xenofóbicas dele, e o chamado mundo árabe não reconhece essas acusações como verdadeiras. E aí qual é a justificativa? Não, porque esses países são comprados pela China, porque a China é, evidentemente, o parceiro, o primeiro ou segundo principal parceiro comercial desses países, mas a China é o principal parceiro comercial, o primeiro ou segundo de todos os países do mundo. Então, assim, inclusive nossa, não é a particularidade dos países muçulmanos, tá ligado? E aqui, veja, então quer dizer o seguinte, então quer dizer que um país como o Irã, por exemplo, que tem uma retórica altamente agressiva contra Israel em defesa do povo palestino, que fala, inclusive, varrer Israel do mapa, um país como o Irã ficaria totalmente calado
porque tem parcerias econômicas com a China. Sabe? Não faz sentido. Lógica. Não faz sentido isso. Fora que é isso, todas as vozes que não são as vozes ocidentais são interessadas, são falsas, são compradas. As vozes ocidentais são isentas e parciais. E aqui entra um terceiro ponto que eu acho fantástico. Não sei se vocês viram, mas o canal Meteoro lançou um vídeo sobre a questão dos uigures, e o canal Meteoro usa uma linguagem que é o que a gente chama de um discurso de autoridade, sem sujeito, né? Como assim? Imagina, eu estou aqui discutindo com Yara, debatendo com Yara. Aí eu chego assim, Yara, você está equivocada, porque várias pesquisas científicas dos principais institutos de pesquisa do mundo mostram que sua opinião está errada. É alguém mais emocionado? Pode pensar assim, caralho, esse bicho está muito certo mesmo, porque olha aí como ele falou com a segurança. Mas veja, eu não falei que pesquisas são essas. Uhum. E eu não falei que institutos são esses. Isso é o clássico apelo de autoridade retórico, que quando uma pessoa, inclusive, mandar isso para você, você pergunta, quem? Que institutos? Que pesquisas, sabe? E aí, o ponto que eu quero te perguntar é sobre isso. Eu fiz um clipping para você ver como que a moda fala sobre essa questão da China. Sim. Mas continua. E aí, veja, o vídeo do Meteoro, por exemplo, fala assim, segundo... Ele começava assim, a China é acusada por países de violação dos direitos humanos de Xinjiang. Que país acusou a China? Inglaterra, do Boris Johnson, Estados Unidos. Basicamente, junto com Israel. A União Europeia, como um todo, está em dúvida se entra nessa de cabeça ou não, embora que estão embarcando mais. A Alemanha e a França começaram a embarcar mais nessa narrativa. Aí e depois o Canadá também, né? Oi? E o Canadá também, né? O Canadá também. O Canadá, que inclusive, recentemente se descobriu a igreja com um corpo de mais de 250 crianças indígenas, que teve um genocídio indígena no Canadá e a esquerda lição de moral no mundo. Mas tudo bem. Aí... Depois disso, o vídeo Meteoro faz assim, porque organizações de defesa dos direitos humanos que representam os uigures afirmam que organização? O Congresso Mundial Uigur. O Congresso Mundial Uigur é financiado pelo governo dos Estados Unidos e aqui, de novo, não é teoria da conspiração, é documento público. O Darcy Ribeiro, ele tinha uma brincadeira, uma vez ele falou isso no Roda Viva, que ele falou, ó, o ruim de conspirar com os americanos é que eles contam tudo depois. E pior que é verdade mesmo. Assim, nesse ponto, inclusive, o sistema burguês lá é mais transparente que o nosso, porque tem aquela comissão de controle da política exterior do Senado e da Câmara, que eles, depois que a conspiração passa, prestam contas de vários documentos secretos são publicados. E é tudo de acesso público. Inclusive, a própria CIA tem uma lei de acesso à informação que, por incrível que pareça, é até melhor que a nossa. Então, você acha... Se saber sobre a ditadura, melhor ir ao Congresso americano. Exatamente. E o site da CIA, tá ligado? Que é tudo público você pesquisar. Então, veja, o Congresso Mundial Uigur é financiado pelos Estados Unidos. Isso é público. Você, em inglês, pesquisando, você consegue achar isso, assim, fácil. Ou pode ler o livro do Muniz Bandeira, que os documentos estão lá também, que ele analisa todos eles. Veja, isso é público. Aí o Meteoro não fala. Aí depois o Meteoro fala assim... Segundo pesquisadores, também existe uma política de esterilização forçada de mulheres. Aí, que pesquisadores? O Adrian Zés. Aí tem uma matéria do jornal The Independent. O que fala essa matéria? O Zés fala que existe uma política de esterilização forçada de mulheres. Que política é essa? O governo chinês começou a fazer uma campanha pelo uso de DIU. E começou uma política no SUS de oferecer, no SUS, ó, no sistema de saúde deles, de oferecer a instalação de DIU de graça, né? E uma campanha de educação sexual também. É porque, enfim, a região muçulmana é muito tabu para debater sexualidade, uma coisa meio mais atrasada do que outras regiões da China. E aí, as mulheres que escolhessem poderiam usar o DIU. Mas o que foi que começou a acontecer? Começou a ter muito problema. Das mulheres colocavam o DIU escondido do marido, que não queria, porque tem aquele negócio de um médico vai ver você pelada, vai não sei o quê, por aí vai, que não queria. E aí, quando os machos em casa descobriam, queriam obrigar a mulher a tirar o DIU em casa. O governo chinês
começou uma campanha para informar as pessoas do risco de tirar o DIU em casa e baixou uma lei, uma legislação nova, que a retirada do DIU em casa, seja por vontade direta, seja por coerção de outrem, era crime. E aí fez uma campanha educativa e criminalizou o bagulho para acabar com essa porcaria que tinha mulheres morrendo, enfim, teve vários problemas com isso. O Adrian Zés, ele considera como uma política de esterilização forçada a campanha em prol do DIU e a proibição de tirar o DIU em casa. Isso é a esterilização forçada. Isso é esterilização. E aí, veja, gente, isso está escrito. E aí é outra coisa, Yara, que é o problema que as pessoas gostam muito de ler título. Porque, veja, a BBC soltou, faz 15 dias, uma matéria dizendo denúncias de estupro em massa nos campos de concentração de Igurs, várias mulheres são torturadas lá, não sei o quê. Aí, velho, tem o título, né, sensacionalista e tal, e tem a matéria. Aí eu, né, malícia de historiador, fui lendo. E aí é sempre um sujeito indefinido. Fontes afirmam que, segundo especialistas ouvidos, vai descrever uma série de horrores para você ficar assim, caralho, que merda é essa? Aí, na última parte do texto, os últimos 4 parágrafos, aí eles falam: as informações foram fornecidas pelo Adrian Zés a partir de um relatório da violação dos direitos humanos em Xinjiang. Aí tem o link, né, em inglês. Aí você clica no link que vai para o relatório. Aí o relatório tem 40 páginas. Aí ninguém lê. E aí porque assim, as pessoas já não leem a matéria completa. Quem dirá o link, né? Quem me dirá o link. Aí eu, chato como eu sou, né, fui ler. Aí fui ler o relatório. Lendo e aquela coisa horripilante, lá. Aí no meio do relatório, mais ou menos na página 22, 23, ele fala da metodologia de coleta da informação. Entrevistamos 2 pessoas. Sério isso, gente. A matéria todinha foi baseada na entrevista de 2 pessoas. Agora veja a malícia da BBC. Imagina se a BBC solta essa matéria e no primeiro parágrafo ela diz: as informações a seguir são baseadas num estudo que foi feito ouvindo 2 pessoas. Aí nem faz a matéria, né? Porque não tem matéria. Não tem matéria. As pessoas justamente não dariam credibilidade. É como você pegar 5 bolsominions e fazer um estudo e mostrar que, ó, temos a prova aqui que o Brasil estava à beira do comunismo, estava na boca do Estado soviético e o capitão Jair Messias Bolsonaro salvou o Brasil do comunismo. Aqui, a declaração dessas 5 pessoas. Sabe? É isso. Então, até mostrar umas matérias dessa, que eu me dei o trabalho de fazer, o Fred podia passar para a gente, para ver o absurdo. Ó. A BBC, tudo que é da BBC sobre a China tem esse recorte, né? BBC, aí a galera da moda embarca, porque, como diz o professor Elias, são sempre as mesmas fontes. Sim. Né? São sempre, e a gente vai reproduzindo, e isso virou uma histeria no ativismo da moda. Simplesmente, ó, é tudo é sempre assim, o dilema têxtil, e hoje até tem uma informação interessante, uma fonte minha que trabalha com algodão, que tem uma contraofensiva, né? A China lançou o algodão orgânico dela, lá de Xinjiang, sabe? Eu acho muito interessante. É até um outro ponto que eu quero entrar com você, que é como que a gente consegue enfrentar isso. Eu sei que é com informação, a gente indo atrás, mas existe algum método? Porque é tão fácil a gente causar indignação nas pessoas. Lógico, você acha que você é a favor de esterilização de mulheres, campos de concentração? Ninguém é, gente. Ninguém é a favor de violência. Mas, poxa, qual é o método? Como é que a gente consegue modular isso daí? Porque é ruim, é uma coisa que é ruim para o próprio movimento, né, de ativista de moda, a gente embarcar sem ter esse pensamento crítico. Eu queria que você desse uma orientada nas pessoas de como a gente combate isso. Veja, Yara, eu venho sempre trabalhando com a perspectiva de que eu não quero ser guru de ninguém, no sentido de eu dizer o que é certo, o que é verdade, que as pessoas têm que entender o básico da construção de uma notícia jornalística. Então, eu venho pegando muito no pé, que é o seguinte:
E aí tem algumas dicas que são importantes, que é, primeiro, você tem uma noção de proporção das coisas, e aí você pensar nas afirmações, porque é isso. Veja, a primeira vez que eu vi essa afirmação da BBC que a China, em Xinjiang, tinha 6 milhões de presos, abri o Google e fiz assim, população de Recife, total, né? Pá, 1,5 milhões. População de BH, população do Rio de Janeiro, 6 milhões, população do Rio de Janeiro. E aí, assim, pensar nessa informação, porque, veja, gente, a gente vive na era mais conectada, mais imagética da história humana. Fazer qualquer coisa hoje sem estar circulando vídeos, sem estar circulando fotos, é um negócio muito difícil. Então, primeiro que a gente tem que entender a proporção das coisas. Então, não dá para alguém falar assim, não, a China tem 6 milhões de presos, e aí manda uma foto vagabunda de um prédio, de um drone. Sabe assim? Acho que a primeira coisa, a gente tem que pensar na gravidade das afirmações e deixar a emoção um pouquinho de lado. Assim, pensar, 6 milhões? Como é que é? Como é que faz para aprender 6 milhões de pessoas? Então, assim, pensar com alguma calma, dar uma respirada e pensar na notícia. A segunda coisa é perceber quando tem argumentos e quando não tem, quando tem fontes e quando não tem. Porque esse exemplo que eu dei, esse discurso de autoridade do sujeito oculto. Segundo especialistas, segundo ONGs, segundo fontes e por aí vai. E aí, veja, tem uma malícia aqui, que é uma malícia típica do jornalismo desonesto, que é assim, segundo ONGs, aí ele não coloca o nome da ONG, ele coloca o link, né, para se você quiser isso, só que a maioria das pessoas não vão e sabe disso, porque isso não é segredo, isso tem pesquisas que conferem isso. Então, sabe-se que a maioria das pessoas não conferem os links. Então, quando você não coloca o nome da ONG textualmente, isso já é uma sacanagem. Eu recomendo vocês ficarem atentos a isso. Segundo pesquisas, segundo pesquisadores, segundo ONGs, segundo fulano, e aí não tem textualmente, já fique cabreiro. Inclusive, recomendo, em vários momentos, vocês, inclusive, conferir se o link realmente bate, porque não é incomum, atenção, não é incomum você entrar no link e o link não tem relação com o que está sendo afirmado. Já peguei isso umas 3 vezes. Oi? É para o CEO. Eu já peguei isso umas 3 vezes, Yara, não é o país. Olha. Umas 3 vezes não é o país. Então, preste muita atenção nesse discurso. A segunda coisa, preste atenção num discurso que faz afirmação sem debater minimamente conceitual. Do ponto de vista conceitual a questão. Então, por exemplo, quando alguém afirma que um país tem campos de concentração, gente, é no mínimo, a expectativa que alguém apresente uma definição de campo de concentração de por que o negócio é um campo de concentração e não a prisão. Sabe assim? Né? O mínimo. Aliado a isso, é recomendável tentar ler o máximo de fontes possíveis e perceber algumas coisas, que é, por exemplo, é padrão da mídia hegemônica, nesse tipo de notícia, falar assim, a China diz que está se defendendo de grupos fundamentalistas e terroristas religiosos. E nem questiona se existe ou não. Então, assim, inclusive escondem, aqui é outra malícia. Recomendo vocês irem no site do The New York Times, para quem manja inglês, pesquisem atentados na China, em Xinjiang. Aliás, não precisa em Xinjiang, atentado terrorista na China, muçulmanos, fundamentalismo, tal. Vocês vão ver no The New York Times várias matérias retratando atentados terroristas na China. Em 2011, em 2014, 2015, 2007, vocês vão ver várias matérias. Aí depois, salve umas 4, 5 matérias dessas e depois veja as matérias mais recentes, especialmente desse ano, sobre essa questão dos uigures. Vocês vão ver que nenhuma das matérias falam dos casos de terroristas passados, que inclusive foram noticiados pelo The New York Times. Então, assim, é claramente a construção de uma narrativa, e aí se aproveita do imaginário meio 1984, né? Coisa meio Estado total, que controla tudo, que mente, e cria uma narrativa totalmente distorcida e no final não apresenta prova. Gente, esse ponto é importante. Um dia desse, um rapaz chegou assim para mim e falou assim, mas Jones, eles vão mentir nas fotos? Gente, a gente precisa aprender com a história. Outro dia desse, tava o mundo todinho dizendo que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa no Iraque. Ele não tinha. Tinha foto, tinha relatório de inteligência da CIA,
tinha especialista na BBC, na CNN, na Fox News, todo mundo dizendo que tinha. E foi uma grande mentira. E aí eu lembro, Yara, que é a mesma coisa. Eu lembro que em 2004, veja, eu era jovem ainda, 14 aninhos, nem militava, nem era politizado. Mas eu lembro que eu vi uma tal da foto aérea, né? Do que seria uma suposta base de produção de armas de destruição em massa. E a foto era basicamente a foto aérea de uma casa, aí tinha um galpão do lado. Aí, tipo, eu lembro que quando eu vi aquilo ali no Jornal Nacional, eu fiquei me perguntando assim, mas eu não entendi, assim, como é que eles sabem que aí dentro estão produzindo armas? Sabe, tipo assim, foto aérea de uma possível central de produção de armas químicas, biológicas. Mas como? Mas, sabe, assim, o discurso não concatena e a gente não vai percebendo essas coisas. Como é? Sim, por que essa foto aérea? Por que eu devo acreditar que essa foto aérea é de uma instalação como essa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender a ler a notícia. Inclusive, é uma coisa, eu até falei com o Cauê há um tempo atrás, não sei nem se ele lembra disso, que eu falei que seria muito massa um curso de jornalismo crítico, de uma perspectiva marxista do jornalismo, para ensinar as pessoas a ler a notícia, destrinchar a notícia, perceber, tem fonte, não tem fonte. Como é que tá... Mas, em teoria, é isso que você deveria aprender na faculdade, né? Você duvidar sempre. Isso está na teoria. Eu comecei a estudar marxismo por conta da moda. Justamente pelo incômodo de engolir coisas já prontas, mas como assim? Assim, vocês vão mesmo falar de trabalho escravo na China e esquecer Toritama? Ninguém vai falar do Brás? Assim, o problema existe, mas não é assim. A gente tem que ter responsabilidade e materialidade, né? Mas tem uma coisa interessante nessa história da China, na moda, né? Que, olha, H&M, Nike, Adidas, quando saiu esse relatório, elas se posicionaram falando que não iriam mais comprar o algodão da região, Xinjiang, né? Só que os chineses reagiram. E a China, hoje, é um dos principais mercados de moda. Foi o único lugar que o mercado de luxo cresceu durante a pandemia. E eles simplesmente começaram, os consumidores da China começaram a boicotar Nike, Adidas, e bombaram uma marca que chama Li-Ning, que cresceu 10%. Por quê? Falaram, vocês vão sacanear com a gente? Beleza, então a gente vai tirar vocês do nosso consumo. E também tem uma coisa que é a pergunta que eu quero te fazer, que são duas grandes artistas chineses que também começaram a romper contratos. Tem uma que o Fred vai mostrar aí para a gente, que é a Victoria Song. Ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E ela era uma garota propaganda da Chanel. Ela quebrou o contrato com a H&M. A outra foi que é até uma coisa interessante, eu não sei falar direito o nome dela, Zhu do Ju, um negócio assim. Ela é uma celebridade, acho que ela é uma cantora, e ela cobrou da Burberry, que é uma marca de luxo, a mesma que incendeia produtos lá no Reino Unido para não ter que baixar preço, e ela cobrou a Burberry por não ter se posicionado, inclusive, ou a favor ou contra. Você não se posicionou, vou boicotar você. Aí isso traz um novo paradigma para mim, que eu queria ouvir sua opinião, que é esse crescente número de bilionários na China. Eu já até perguntei isso para o professor Elias, ele explica, ele considera isso uma distorção, né? E que só cresce o número de bilionários da China, e hoje parece que já é o segundo maior, a China tem o segundo maior número de bilionários. E eu queria que isso reflete muito na moda, sabe, Jones? Porque a moda, ela é o ápice do feitiço. Você não se veste mais só para se proteger, né? Você se veste para ter identidade, para dizer que você pode. Então, lá você vê um consumo absurdo de marcas de luxo ocidentais. Só que tem uma virada aí, porque a China agora está virando um polo de moda também. Ela não é só mais chão de fábrica. Ela agora tem design, ela está investindo nesse bojo que você falou de investir em tecnologia, Shenzhen, eu acho o nome de uma região autônoma, que é um polo de moda, que tem designers que já estão mandando no mundo, que o que dá dinheiro não é você fazer a roupa, é você desenhar e tal.
E eu queria o seu ponto de vista sobre esse fenômeno, né, de você ter um país socialista, um partido comunista e ter bilionários que fazem todo esse amor ao dinheiro, né, ao Deus dinheiro. Veja, isso é um debate muito, muito longo. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre a questão da China e dos bilionários, mas dizendo de maneira básica, a ideia da China é basicamente garantir os fundamentos estratégicos de uma afirmação geopolítica. Isso significa domínio científico-técnico, ser a vanguarda dos processos de renovação tecnológica, isso significa ser a fábrica do mundo, isso significa ter um papel cada vez maior em indústrias como da moda, enfim, controlar, ser influente, dominar as principais cadeias produtivas globais. Dentro dessa estratégia chinesa, que começou de maneira ativa com a política das 4 modernizações, a China desenvolveu uma burguesia chinesa. A burguesia, inclusive, começou a crescer a partir dos anos 80, ganhou um boom nos anos 90 e vira bilionária a partir dos anos 2000. A ideia básica é de que a gente vai usar a dinâmica capitalista de mercado, permitir que as pessoas enriqueçam, fiquem bilionárias, inclusive, mas vai fazer com que a burguesia trabalhe para o projeto nacional chinês. Então, tentam a ideia de direcionar, né, a produção de elementos que consideram estratégicos a partir de várias políticas, como crédito, compras governamentais, incentivos X ou Y, sinergia, parceria com as empresas estatais e o governo. Então, a ideia da China é fazer com que a burguesia trabalhe em prol do projeto nacional. E o pressuposto do negócio é que a burguesia não teria poder político. O Mao Zedong, líder da Revolução Chinesa, ele tinha até uma reflexão que ele falava em expropriar totalmente a burguesia do seu poder político, mas não expropriar ela totalmente do capital econômico, porque a burguesia ainda teria uma função produtiva no processo de desenvolvimento da República Popular da China, né, no regime de nova democracia, como ele chamava. Então, é uma formulação que é bastante heterodoxa, considerando a tradição clássica do socialismo de Marx, Engels, Lenin, por aí vai. Inclusive, é um dos elementos que fazem com que muitas pessoas digam que a China não é uma experiência socialista. Os chineses partem de uma perspectiva de que eles estão na fase primária do socialismo e que na fase primária do socialismo, múltiplas formas de propriedade, incluso propriedade privada, são necessários para desenvolver as forças produtivas, para desenvolver o país e afirmar sua soberania nacional, e que em 2060, se não me falha a memória, eles saem da fase primária do socialismo e vão para a fase de um socialismo maduramente desenvolvido, que não é um socialismo ainda totalmente desenvolvido, que só isso em 2100. Assim, tem um planejamento aí que eles afirmam de muitas décadas. E aí a perspectiva seria, no longo prazo, mudar esse papel da propriedade privada na economia. Isso que é o dito discurso oficial do partido. Enfim, tem vários determinantes, tem vários fatores aqui. O certo é que a burguesia chinesa não controla o poder político tal qual a burguesia nos Estados Unidos, a burguesia francesa, a burguesia inglesa e por aí vai. E a grande prova disso é a pandemia, né? Enquanto nesses países se colocou a vida acima, lucro, aliás, acima da vida, inclusive vários fenômenos bizarros que receberam pouca atenção da mídia, como disparada de preço de alimento, porque a galera especulou mesmo, e foda-se e tal. A China, enfim, foi o país mais eficiente no controle da pandemia do mundo, e a China conseguiu a façanha, que não é pouco, de simplesmente conseguir evitar a inflação de alimentos, por exemplo. Isso não aconteceu na China, dentre outras coisas, porque eles mandavam prender todo burguês pego especulando com alimentos. E às vezes, inclusive, até fuzilado, mas difícil é outra história. Agora, me tira uma dúvida. Eu posso chamar a China de um Estado burguês em transição?
ela é um Estado burguês ou não? É um Estado socialista? Porque é uma experiência histórica, né? Como ensina o professor Elias, não tem uma fórmula pronta, é muito recente. E eu acho que todo mundo tem essa dúvida, porque até há pouco tempo saiu uma matéria falando do você pagar mico sendo rico na China, né? Aí as pessoas criticando e tal. E eu acho muito curiosa a reação ocidental disso, porque é como se a gente não olhasse para a gente mesmo, né? Assim, o problema fosse só o outro, e no caso o outro é a China, que é uma alternativa. Então, para finalizar até, é ou não é? Como é que a gente classifica essa experiência? É outra pergunta muito complexa, Yara. Eu participei de um debate no Brasil 247. Afinal, a China é capitalista ou socialista? Ela é debate, não, um documentário. Eu assisti, muito bom. Inclusive. Pronto, e aí tá eu, Breno Altman, Elias, Mascaro, Janaína, acabei de esquecer o sobrenome da Janaína. O Paulo Gala, a Janaína é jornalista que cobre a China há muito tempo, ela é muito boa, inclusive. É, muito boa. E aí, veja, o que eu falei, sintetizando muito, é que basicamente a China ela tem um estado de dinâmica de poder político que é muito marcado ainda pela Revolução de 1949, a Revolução Socialista e Anticolonial, só que esse poder político passa por transformações profundas e uma regressão do seu caráter socialista a partir do processo de reformas e abertura, só que recentemente há o que eu chamo de uma virada à esquerda, o termo que o Elias não gosta, ele discorda de mim, mas há uma virada à esquerda no Partido Comunista Chinês, e uma retomada, inclusive, do ponto de vista político e ideológico de vários aspectos da era maoísta. Então, eu diria basicamente o seguinte, que não é um Estado chinês, o Estado chinês não é um Estado burguês, tal como os Estados ocidentais capitalistas, não é um país neoliberal, e é um país em que os termos da luta de classes se dão em outro patamar, porque ainda tem marcas muito fortes do processo revolucionário e, concretamente, o partido dirigente afirma-se buscar um projeto socialista. E aí, veja, aqui tem um ponto que é interessante para terminar, veja, o socialismo, o marxismo, ele já teve muito prestígio em outros momentos da história, né? Era bonito se dizer marxista e pá, não sei o quê, FHC mesmo fez negócio desse, um povo aí que nem era muito marxista e se dizia marxista. Hoje em dia não é bonito mais. Então, não faz muito sentido, por exemplo, o governo da segunda maior potência da Terra proclamar dia sim, dia não, que segue o marxismo, que tudo que tem deve ao marxismo, que o marxismo salvou o país, que o socialismo é a única coisa que pode salvar a China, que o socialismo é bom, que o socialismo é maravilhoso. Assim, né? Assim, a gente não está numa época em que se apresentar como socialista é bom. Traz apoios internacionais, traz parcerias, não tem um mercado socialista aqui para estabelecer. Não, sabe? É isso. Assim. Então, assim, o Estado chinês não tem nada de socialismo, ele mente, assim. Tem que dar uma explicação melhor que essa, explicar por que essa suposta mentira, sabe assim? Que a gente volta ao começo, né? E assim, para não dizer que eu não perguntei para você sobre moda, né? Você tem alguma regra para escolher as camisetas? Eu vi que você usa camisetas ativistas do. Como é que é a sua relação com as roupas? Rapaz, era nenhuma. Nenhuma. Eu uso essas camisetas porque eu ganho, né? Essa coisa meio de internet, do blogueirinho, a gente ganha presente. Aí o povo manda a camisa para mim, eu uso, tá ligado? É basicamente... A da Armária? Eu penso... Você já recebeu a da Armária? Tá aqui, ó. Olha aí! Tem que mostrar para as meninas, tem que tirar aqui, uma foto. Muito legal essa camiseta, muito legal. Tô usando ela. Meninas. Poxa, muito bom. Obrigada, viu, Jones, pela sua paciência aí de explicar para a gente, falar. A gente, nos próximos dias, vai ser a cada 15 dias esses encontros. Então, no dia 22 de julho, eu vou conversar com a Fernanda Simon, que é a diretora executiva do Fashion Revolution, que é o movimento que eu represento aqui em Brasília. Eu não sei se vocês conhecem, é um movimento global, tem a plaquinha ali atrás, quem fez minhas roupas, que foi a pergunta que me levou a estudar marxismo. Inclusive, foi essa, de entender, né, a materialidade disso.
Aí, no dia 5 de agosto, eu vou conversar com a Lívia Ferreira, que é uma auditora fiscal do trabalho, atua em São Paulo no enfrentamento ao trabalho escravo, né? Ela tem um trabalho muito bacana, é uma psicóloga, ela estuda o impacto dessas condições precárias de trabalho, que são muito comuns na moda, né? Para alertar a gente, né? Enfim, é um tema bem complexo. E no dia 19 de agosto, a gente vai falar com o professor Elias Jabbour. A gente vai falar sobre a Shine, né, que é uma das maiores startups do mundo, que é de moda, e a economia do projetamento, que eu acho até complementa essa explicação que você está dando do que é a China hoje, esse colosso, né, esse gigante, que a gente tem que olhar com olhar crítico, mas não dá para a gente ficar repetindo ladainha anticomunista e neoliberal, né, gente? A gente tem que ser esperto, estudar. E nem matéria, né? Sem fonte, né? E nem matéria sem fonte, não, é isso. Eu acho incrível você pensar, que nem a agência de checagem, juro, eu fico chocada. Eu falei, como assim agência de checagem? Não é isso que você tem que fazer como jornalista? Buscar fontes e tal, mas enfim, é uma luta, né? Aí eu vou perguntar só para o Fred se tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta e tal. Que eu sei que o Jones tem uma live agora também, que deve ser bem interessante, que é um assunto muito importante sobre essa visita da CIA, né, aqui ao Brasil, porque ninguém anda pelado e ninguém também anda desconectado da política, né, gente? Esse aqui, o Arthur Vidal Mendes, esse é meu filho, viu, Jones? Foi ele que me apresentou você, meu comunistazinho pequeno, de ciência política. Aí ele que me apresentou você e Altomar Sankara, que é meu crush revolucionário. Mas bom, é demais. Isso, gente. Assista, por favor, deem uma olhada no site. O site eu assumi há pouco tempo, a gente está mudando o jeito de noticiar. Espero vocês, agradeço demais. Leiam a coluna do Jones, que entrou hoje, tá bem? Eu não consegui ler tudo, porque eu também cubro o CPI, não consegui parar, só colocar no ar. Mas é isso, muito obrigada. Boa live para você. E obrigada a todos, todas e todes que estiveram aqui conosco. Um beijo para todos. Eu que agradeço, Yara, foi um prazer esse debate. E só uma dica final, quem quiser ler mais sobre o tema, tem matérias muito boas no Outras Palavras, na revista Ópera, no Resistir.info e no próprio site Socialismo Criativo. Yara citou o artigo do Elias Jabbour, que é muito bom, inclusive. E aí também, que eu acho que trata do tema. Qual? Né? A Jacobin também trata do tema. Eu nunca vi, não, mas eu suspeito que se na Jacobin é capaz de reforçar esse discurso. Mas esses aí eu já vi. Então, tem matérias muito boas. Inclusive, no Resistir.info tem uma matéria que disseca esse Adranzés. Ele lançou um livro recentemente, faz uns 2 anos. Eu recomendo vocês lerem esse livro. Viu? Tem uma parte, eu acho que é porque eu peguei um PDF pirata, né? Então eu não sei como é que vai ser o paginamento, mas é no começo do 2º capítulo, mas na 3ª, 4ª página, em que ele fala que práticas sexuais que estimulam o afastamento de Deus da terra, o demônio e tal, aí ele coloca sexo oral lá, é pecado também, não pode não. Assim, é esse nível de seriedade, a principal fonte sobre a situação dos muçulmanos na China, né? Esse é o nível. E eu também quero falar do primeiro livro do Fashion Revolution, que tem um artigo meu, que é Moda, a filha predileta do capitalismo. Hoje eu até reescreveria algumas coisas, graças às aulas no Classe Esquerda, com o Jones, né? Tenho estudado bastante, mas eu convido todos a conhecerem também a primeira publicação do Fashion Revolution, uma revolução bem plural, escrito só por mulheres. Tá bom? Então tá, gente, um beijo para todos. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.